Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas notícias do Timão, que está focado nesse jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena neste sábado. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação, esse desfalque de Yuri Alberto que está dando dor de cabeça para Dorival e, enfim, mais informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí para o vídeo. Como falaram também Claudinho e Bochecha, nosso sonho não vai terminar. Quando o baile acabar, a gente ainda vai se encontrar. O Yuri Alberto vai voltar, Vitória, calma. Ai, Bruno Vicari, bom dia, amigo. Ainda bem que somos amigos, não é mesmo? Um beijo pra você, pros amigos do estúdio também, pro fã de esporte que nos acompanha. Pois é, né? Yuri Alberto, um desfalque importantíssimo pro Corinthians, uma coletânea de notícias difíceis nessa semana pro corintiano. Vai enfrentar o Bahia neste sábado e pra dar uma esquentada ali no clima, teve ainda uma situação de bastidores. Já vou contar pra vocês, mas antes vamos falar como o Dorival vai pra essa partida, né? Sem o próprio Yuri Alberto, que acabou se machucando. Machucando não, ele sentiu uma dor muito intensa de terça para quarta-feira, fez um exame, foi levado às pressas para o hospital, fez um exame e foi constatada uma hérnia inguinal e aí teve que passar por uma cirurgia. Por isso, então, ele é desfalque por pelo menos um mês no Corinthians, um desfalque importantíssimo, já que o time já tem Memphis no departamento médico, Carrilho, dois jogadores que custaram caro também para o Corinthians com a classificação diante do Palmeiras na Copa do Brasil. Mas vamos falar sobre a questão extra-campo que o Corinthians tem diante do Bahia, que é mais um problema, né? Que a torcida corintiana está muito incomodada, a relação que o Corinthians tem com a base neste momento, porque mais uma joia deixa o clube. Além de 9 jogadores da geração de 2006 que chegaram a deixar o Corinthians, uma geração muito vitoriosa na base do Corinthians, deixaram o Corinthians antes mesmo de serem aproveitados pelo profissional. Cauê Furquim, atacante de 16 anos, então tô falando de um garoto de 2009, que estava no Corinthians desde os 8 anos até os 14, fazia parte do futsal, aí fez a transição para o futebol de campo com 14 anos, de fato, chegou a ser relacionado para jogos sob o comando do técnico Dorival Júnior, mas mesmo assim foi levado por outro clube. O clube em questão é o Bahia, o Grupo City. O jogador foi, segundo o Corinthians, né? O Corinthians soltou uma nota ontem, eu vou ler um pedacinho para vocês, repudiando o aliciamento ilícito e imoral do jogador Cauê Furquim, palavras do Corinthians, formado nas categorias de base do Corinthians em trama envolvendo o City Football Group e o Sport Clube Bahia. No final da nota diz que o repúdio aos envolvidos, reforçamos mais uma vez o nosso repúdio aos envolvidos, rompendo por completa qualquer relação institucional com o Sport Clube Bahia e o City Football Group. Só para vocês entenderem, a legislação prevê que jogadores, menores de idade, podem ser negociados com outros clubes por um preço que seria 2.000 vezes maior que o salário. Ele vai deixar o Corinthians por 14 milhões de reais. Ele tinha uma multa estipulada de 50 milhões de euros para o mercado externo. Estes 2.000 vezes o salário valem para o mercado interno. Foi o que aconteceu. O Corinthians ainda diz na nota que em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador e estudarão os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis, apelando à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita. Aqui venta muito, gente, mil desculpas, mas enfim. O Corinthians, então, acabou perdendo mais um cria da base e isso incomodou muito os corintianos. De ontem para hoje, como disse, uma coletânea de notícias difíceis, vai enfrentar o Bahia neste sábado na Arena Corinthians com 6 desfalques. Os 3 que eu citei no departamento médico, Kaká, Anguilhere e Romero, suspensos para essa partida. O jogo é na Arena Corinthians neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Bruno. Boa, Vitória, obrigado, viu? É isso, esquentou então o jogo entre esses dois times agora pela Série A. Gente, Manu, bem-vindo mais uma vez no Tá On, tá aí no CT Joaquim Grava. Teve treino essa manhã e a gente sabe que o Dorival tá quebrando a cabeça para montar esse time, principalmente o setor ofensivo, para enfrentar o Bahia. Ele deve ir com o time de base, meu amigo? Com uma dupla de base ali no ataque? Olha, Joana, boa tarde para você que tá ligado no Tá On. Olha, Joana,
Falar de base aqui, o pessoal tá meio assustado, viu, nessa sexta-feira, porque a próxima notícia do Corinthians é sempre a pior, né? Uma semana que começou segunda-feira com o anúncio do Transferban e que termina com esse problema com o Cauê Furquim. Eu vou falar rapidinho do Cauê Furquim, porque eu acho que é importante até pra gente montar esse time do Corinthians. Afinal de contas, o Cauê Furquim tava treinando aqui, ó, atrás dos portões com os profissionais. E o que acontece, né? Esse Corinthians e Bahia ganhou outros contornos, né? Era pra ser só um jogo da 20ª rodada e nos bastidores a coisa já tá muito mais complicada, porque o Cauê Furquim é uma promessa da base, garoto de 16 anos do Corinthians, que era do Corinthians, e o mercado, né, a gente também, quando vai olhar um jogador, a gente analisa o potencial desse jogador pela multa rescisória pro mercado externo, e no caso dele era de mais de 300 milhões de reais, ou seja, é um jogador de fato muito promissor, tem tudo para virar um grande jogador do futebol nacional. Só que a multa interna, ela, pela nossa legislação, ela só pode ser 2.000 vezes o valor do salário. Então, o Cauê ganhava cerca de 7 mil reais e a multa era de 14 milhões, pois o Bahia comprou o jogador, ele pagou essa multa rescisória e o que o Corinthians alega é que o Bahia está servindo de intermediário nessa história, porque o Bahia é comandado pelo Grupo City, que tem mais de 13 clubes ao redor do mundo, então o Bahia seria só um intermediário para quando esse garoto tiver 18 anos e puder ir para o mercado europeu, ele seguir a sua carreira por lá. Portanto, tem essa briga aí no meio desse Corinthians e Bahia, segundo a nota do Corinthians e Bahia cortaram relação, a gente vai saber como é que vai ser nesse jogo de amanhã, né? O Corinthians precisa vencer, tá numa posição incômoda, precisa vencer porque tem mais jogos do que todos os times que estão abaixo dele na tabela. Então, o Corinthians joga em casa, vai tentar retomar o caminho da vitória e para isso, como você disse, vai tentar testar um ataque diferente, não com o Cauê Furquim, que foi para 2 jogos do Corinthians, sequer participou, nem no banco ficou, mas com Kaique e Guinegão. Isso porque o Corinthians, como você já disse aí no início do programa, não tem Romero suspenso, não tem Memphis e Yuri Alberto machucado, então vai tentar, o Dorival vai tentar usar as peças que tem. Só que vai lembrar, acho que dá para recorrer um pouquinho ao passado, porque no primeiro turno, o Corinthians e Bahia, que foi na Fonte Nova, foi 1-1 com gol do Héctor Hernandes. Héctor Hernandes segue treinando por aqui, a gente acompanha, é fato que no treino da quinta-feira ele estava na fisioterapia, mas ele segue treinando por aqui. Mas, segundo o Dorival, ele não tem, ele tem sido barrado por uma questão técnica. Então é muito difícil que o Héctor Hernandes vence essa disputa com o Guinegão. Portanto, é possível que a gente veja assim uma dupla de garotos da base, porque eles acabaram. O famoso é o que resta, né? Enfim, o Corinthians não comprou, não conseguiu comprar no mercado e aí fica com a dupla da base e é a dupla da base que vai tentar resolver nesse sábado à noite. Volto com você. Meu amigo, a situação tá difícil. Que clima bom, hein, pra esse Corinthians e Bahia, depois dessa confusão aí do jogador, então, Cauê Furquim, sendo adquirido pelo Bahia na calada da noite, né? O Corinthians disse que não foi notificado, só soube da venda quando ela já estava sacramentada. Então, com certeza, coloca um pouquinho mais de lenha nessa fogueira aí pro jogo do final de semana. Alberto, que pode ficar fora até novembro do Corinthians, e aí vai ser um problema, hein? Olá. Héctor Hernandes, 19 jogos, 2 gols, 1 assistência, 33 minutos por jogo. Guinegão, 5 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, 31 minutos por jogo. Romero, 44 jogos, 5 gols, 3 assistências, 54 minutos por jogo. Thales Magno, 40 jogos, 6 gols, 3 assistências, 46 minutos por jogo. E o Kaique, 2 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, 12 minutos por jogo. Fazendo uma conta básica aqui, essa turma toda somada no número de gols não dá o número de gols que o Yuri Alberto fez recentemente. Estou errado? Ele é o artilheiro da temporada com 13. Aí tá dando 13, né? Exatamente a mesma coisa, ó. 13 e o Yuri é o artilheiro com 13 da temporada. Tem o Vitinho, que não tá aí na tela porque ele nem estreou, ainda precisa pegar a parte física também, mas a situação realmente é muito complicada, sem Yuri e Memphis. Carrilho, né? O Carrilho, mas enfim, é volante, né? Meia e tal. Entre o ataque... Carrilho você tem ainda boas opções. Você tenta se virar ali. Você pode pegar um cara mais de força, se for o caso. O problema é na frente. Ou você tem os meninos, ou o jogador que está em má fase. Aí você joga a moedinha pro alto e escolhe. Eu quero pôr menino, que não tem experiência, não tem rodagem,
ou eu vou pôr os jogadores em má fase, Thales Magno, Romero e Héctor Hernandes. Essa é a situação, não tem muito para onde correr. O Romero ainda está suspenso amanhã, nem ele vai estar à disposição. Ele treinou ontem com Kaique e Guinegão. É o ataque para enfrentar o Bahia. Os dois meninos da base, se ele não optar pelo Thales. Se ele não optar pelo Thales. O Thales me chama muita atenção, cara. Bom jogador, cara. Então, bom jogador, tá no último na fila do pão, né? Teve uma queda impressionante, né, cara? Porque a gente tinha aquela questão do, o Ramon não tá utilizando tanto. O Ramon parou de utilizar. Tá, não sei o que. O Dorival também não se encantou com ele, né? Porque a gente fica falando, o Vitinho foi contratado. Não tem jogador de lado, como diz o Vessone. O Thales, em tese, ele pode fazer as duas funções. Ou jogar pelo lado, ou jogar mais por dentro. Ele tá mal nas duas. Seria um 12º jogador. Seria mais, para mim, quando formou o elenco do Corinthians, mais utilizado que o Romero. Mas não. E ele, cara, porque não é um jogador qualquer. É um jogador que o Corinthians fez o esforço para manter mais um tempo. Teve, o revelado no Vasco parecia que ia estourar e tal. Nossa, muito decepcionante. Tem uma situação que é do Thales que é a seguinte. Ele faz um ótimo campeonato paulista. Chega a ser artilheiro do Corinthians no Paulista e tudo mais, junto com o Yuri até. Tanto que parece os 6 gols ali. Isso, ali. Tudo só lá atrás, né? Ele tá perto, ele estava muito próximo de renovar. A gente sempre põe essa situação de o jogador tá perto de renovar, ele dá aquele último gás, ele faz, tal, acontecer. Renovou, só que renovou empréstimo até o final do ano. Tá chegando o final do ano, 13 milhões de dólares. O Corinthians vai comprar? Não. Aí o cara também fala, e agora? Ele deu o gás para renovar, ok. Só que agora tá entrando num período que ele fala, eu já sei que eu não vou ficar aqui. O clube lá, o americano, não vai me reemprestar. É muito difícil aceitar de novo o empréstimo. Os caras também estão sem grana, não vão me comprar. E aí o cara fica nesses dois mundos. Então tem essa situação do Thales que o torcedor também não percebe. Não é que ele deixa de correr, deixa de fazer. Mas o cara talvez não vê perspectiva de permanecer no clube. E aí ele também talvez não dê aquela coisa a mais, enfim. Então, isso é humano, né? Mas não é profissional, né, velho? Pelo amor de Deus, né? O cara tem que jogar bola, pô. Ele tá no Corinthians. É o mundo ideal. E agora tem uma outra situação que eu não sei qual vai ser o impacto. O Thales pertence ao Grupo City. E o Corinthians ontem soltou uma nota oficial por conta do garoto Cauê Furquim dizendo: estou cortando relações com Bahia e Grupo City. Eu não sei, de verdade, eu não sei o que pode acontecer nesse corte de relação. O Grupo City pode falar, amigão, tá isso? Então tá bom, me devolve o cara agora aqui e eu tô cortando aqui, eu pago aqui, que é uma multinha aí Você acha que eu não ele sei. Pode não ter treinado como titular com tantos desfalques por conta Então, eu achei muito estranho ele não ter sido titular, cara. Muito estranho ter... Tanta ausência? Tanta ausência, você põe ele e mais um menino. Aí você escolhe, joga pro alto e escolhe qualquer dos meninos. Tirá-lo do jogo, se teve a ver com esse... Eu não sei. É isso que a gente vai entender amanhã numa dessa. O cara nem vai pro banco. Ou começa no... Eu não sei. Tem alguma coisa ali que não tá dentro do trilho, né? Porque o normal não se faz o que é melhor pro time? Sim, mas tem coisas que vêm muito de cima para baixo, né? Então, quem tá mandando de cima para baixo não tá pensando no time. Quer dizer, se você tem o Thales Magno, ele tem que jogar. A não ser que o Grupo City se senta, paga lá outra multa e tira o cara. Isso não tem que estar em discussão, não tá nem, assim, pelo só para deixar de Deus, claro. Olha o buraco em que está o Corinthians. E só para deixar claro, não é que ele não vai jogar amanhã. O treino de ontem não treinou com titulares. Aí chamou a atenção. Pode ser que hoje ele treine com titular, mas o de ontem não foi. Sentiu alguma coisinha? A gente não sabe, mas chamou a atenção diante de todo esse cenário que está posto aí. O cenário é perfeito. Agora, que você colocou é perfeito. Agora, pode ser que o Dorival tenha dado tentando dar um entrosamento pros moleques, né? Um pouco. E dar uma cutucada para ver se ele fala boa tarde, né? Isso, pode Entendeu? ser. Pode ser. Agora, se o Corinthians cortar relações com o Grupo City, então não pode ter relação. Não pode. Mais uma barbeiragem, né? Isso é hora de cortar a relação. Não tem centroavante e o cara pertence ao Grupo City. Ninguém olha para isso.
Eu não sei se agora era a hora nisso. de ser diplomata. Entendeu? Voltou o Yuri Alberto e o Memphis, lembra aquilo que vocês fizeram? Não queremos mais. Você quer de volta o Thales Magno? Não vai cair mais? Quer de volta? Não queremos mais. Agora não. Tem que ter frieza, um pouco de bom senso. Não tem ninguém olhando o mapa, esse cenário que você explanou aqui. Ninguém abre lá o mapa e vê o cenário. Cara, que coisa incrível. E o Corinthians, e como o Corinthians também cortou com o Bahia a relação, eu tô curioso também para saber como vai ser amanhã o Bahia lá, com a sua diretoria lá, como será recebido em Itaquera. Hoje à noite acho que tem Corinthians e Bahia no feminino também. Então, depois de tudo que está acontecendo, desse garoto Cauê Furquim, de 16 anos, que o Bahia Grupo City foi lá e depositou uma multa de 14 milhões na conta do Corinthians. O Corinthians disse que não foi avisado e que isso está sendo contra a lei. E aí, por que o Corinthians está se apegando também nisso? O Zenit vai pagar a multa do Gerson. O Zenit não só depositou a multa, ele informou ao Flamengo: Flamengo, eu quero o seu jogador, vou pagar a multa, eu estou te informando, ok? É assim que pede a legislação. E o Corinthians está alegando que tanto o Bahia quanto o Grupo City não deram essa informação para o Corinthians, que ia pagar a multa para retirada e que isso é contra, infringe ali a lei da FIFA e tudo mais. O Corinthians está pistola da vida com essa situação. Para mim é um combo de erros, é um combo de vacilos. Vamos lá, os 4 lados para mim estão errados. A base do Corinthians está errada. Por quê? Renova o contrato com o menino em abril, aumenta a multa para o exterior, só que mantém os 7 mil reais de salário do menino. Como a legislação é 2 mil vezes o salário, 2 mil vezes 7 mil, 14 milhões. A multa ficou baixa. Então não é possível que ninguém da base não viu que o menino tinha talento e fala, quer saber? Eu vou aumentar para 20 o salário dele. O 13 mil reais para o Corinthians, gente, na situação que está, que é difícil, 13 mil reais para um clube desse tamanho não vai mudar a vida do Corinthians. Se ele aumenta para 20, a multa passaria a ser 40 milhões. O Grupo City pagaria 40 milhões por um menino de 16 anos? Talvez, eu acho que não. Ou seja, você se protegeria melhor com 13 mil reais por mês. Não fez. Então, a base, para mim, está errada ao renovar e não aumentar o salário. Resvala no departamento de futebol profissional, seu Fabinho Soldado. Por quê? Você leva o Cauê para 3 jogos do profissional. Ao levar para 3 jogos... Uma vez o profissional já levou. Acabou. A visibilidade é outra. Exato. O mundo é outro. Você põe no Google Cauê Furquim, antes dele levar a primeira vez para o profissional, ele tinha 10 citações. Levou para o primeiro, você acha 100 mil citações Cauê Furquim. Porque a visibilidade do profissional é exatamente essa. Então, o Fabinho vai falar assim, Base, é o seguinte, eu vou levar o Cauê Furquim. Qual que é a situação Qual é a situação dele? Multa para o exterior, 7 mil. Pô, 7 mil reais? Base, é o seguinte, o Fabinho teria condição de até de consertar a bobagem da base. Eu não vou levar profissional, vocês arrumam o salário dele, senão eu não vou dar essa moral e não vou levar ali para nenhum jogo. Então resvala no Fabinho. Claro. Terceira parte para mim, o staff do jogador, que claramente foi seduzido por um acordo melhor ou pensando em exterior alguma coisa e abriu negociação, que aí me faz lembrar o que o Arnaldo lembrou do Ferreirão. A família do Ferreirão chegou e falou, Cruzeiro, é o seguinte, muito legal, tá tudo bem, mas eu não vou fazer isso com São Paulo. Vamos combina com o São Paulo o que você quer fazer, chega no acordo, eu não vou fazer isso com o São Paulo Futebol Clube. O Ferreirão fez isso. O Cauê poderia ter feito. O staff não fizeram. Então, eu também ponho um pouquinho na conta do staff. E o Bahia Grupo City, que eu também ponho um pouco, a quarta parte. Por que eu ponho um pouco nessa história? O Grupo City, que vai levá-lo para o Girona, para onde ele vai levar, não sei, quando ele fizer 18 anos, se ele viesse tirar do Corinthians, era em euro, meu amigo. Era alguns milhõezinhos de euros, não ia ser 14 milhões de reais. O que o Grupo City faz? Como ele está dando o aporte, ele usa a multa nacional via Bahia. Então eu também não tiro, não tem bonzinho nessa história. Tá todos, para mim, os 4 lados erraram. Cada um com seu erro, cada um com seu vacilo, cada um com seu equívoco. Para mim, os 4 partes estão erradas. Porque o Bahia Grupo City, que tem um aporte estrangeiro, está usando a multa nacional para tirá-lo. 1 ano e meio no Bahia, partiu o exterior depois. E por que isso daí está acontecendo? Porque a lei e a legislação, ela é feita antes da SAF. Não existia SAFs quando tem essa lei dos 7 mil, 2 mil vezes o salário.
Só que agora tem as SAFs. A lei tá velha. A lei tá atrasada. Essa lei tem que ser modernizada. Do tipo, é o seguinte, a partir de agora, clube brasileiro com clube brasileiro, dinheiro nacional com dinheiro nacional, 2.000 vezes salário. É SAF, tem aporte de fora, vale a multa internacional, e vocês que conversem aí, não vai valer a multa nacional. A lei tem que ser modernizada. Tá muito fácil agora. É o Bahia? Podia ser o Botafogo. Dinheiro de fora, pega um moleque com multa nacional. Pode acontecer. Então, cada um tem a sua parcela. A base do Corinthians vacilou, o futebol profissional vacilou, o staff eu acho que tem a sua parcela e o Bahia City tem a sua parcela. Coube esse combo que aconteceu do menino ter saído por 14 milhões de reais. O dinheiro caiu na conta do Corinthians do nada, ninguém entendeu nada, o Corinthians não sabia, não tinha sido avisado. E isso aconteceu agora. E vamos ver qual é o desdobramento sábado amanhã. Tem Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. Eu ouvi. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Bahia. A equipe do Bahia está muito bem na competição, é o 4º colocado, em 17 jogos somou 30 pontos no campeonato. Já o Corinthians não está muito bem no campeonato, né? Como podemos ver aqui na tabela atualizada, está em 13º, já fez 19 jogos e somou somente 22 pontos. Está 6 pontos à frente do Vasco, que é a primeira equipe ali da zona de rebaixamento. Ou seja, esse jogo é importantíssimo para o Corinthians vencer, se distanciar ali daquela zona de baixo e já começar a almejar coisas melhores na competição. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Bahia. A equipe vem numa sequência de 3 empates consecutivos. E aí 2 empates pelo Campeonato Brasileiro e um empate na Copa do Brasil, que também se classificou para as quartas de finais da competição. Anteriormente a isso, vinha de 2 vitórias consecutivas. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Corinthians e Bahia. O Corinthians venceu 2, houve 2 empates e uma derrota do Corinthians na temporada de 23, onde acabou sendo goleado na Neoquímica Arena. Enfim, essas são algumas informações aí do próximo adversário do Timão. Timão que precisa vencer para melhorar sua condição no campeonato. O problema são esses desfalques, né? Memphis fora por um mês e agora com essa de Yuri Alberto, que ficará fora provavelmente por 6 semanas. Olho gordo tá grande em cima do Timão. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!